Uma mentira contada várias vezes torna-se verdade. E a lenda do Castelinho do Flamengo é a maior prova de que essa frase é real. Se você passou ileso e nunca ouviu essa lenda, senta, puxa uma cadeira que hoje eu vou te contar essa história. Senta que lá vem a história. Dizem que um homem rico chamado Adelino Fernandes comprou esse castelo para viver com a família dele. A esposa Rosalina e a filha Maria de Lourdes. Aí lá pelo ano de 1932, essa menina estaria lá no alto da janela e viu os pais serem atropelados por um bonde que passava ali na lateral do castelinho, onde hoje é a Rua 2 de Dezembro. Como a garota era menor de idade, foi designado um tutor que, no caso, era tio dela. E aí dizem que esse tio era, assim, tipo, o terror, no melhor estilo Disney de ser. E fez a garota sofrer ainda mais, prendendo ela lá na torre do castelinho. Só que diferente da Rapunzel, ela não jogou as suas tranças. A garota sofreu pra caramba. Existem 3 versões para essa história. A primeira é que ela tenha definhado de tanta tristeza e acabou falecendo lá na torre do castelinho. A segunda é que ela, num ato de desespero e também por conta da própria tristeza, ela se jogou da janela e aí na queda ela acabou sendo perfurada pelas grades. E a terceira é que ele tentou abusar dela de alguma forma e no momento de fuga ela acabou caindo da janela. Junta toda essa história, o naipe da arquitetura do castelo, pronto, foi o suficiente para deixar o povo com a orelha em pé. Mas esse caos, ele assim, não ganhou repercussão logo nos primeiros anos logo depois dessa situação toda na década de 30. Demorou para isso acontecer. O mais interessante é que não existe uma única linha de jornal que conte essa história. Ela é replicada em todo lugar. Pode procurar aqui mesmo no YouTube, até no site oficial da prefeitura essa história é contada. Conta-se que na década de 30, os donos do imóvel morreram atropelados em frente de casa. A filha do casal, Maria de Lourdes, passou a ser criada por um tutor, que roubou seus bens, a prendia na torre e a maltratava. Depois de morrer, Maria de Lourdes voltou para retomar o que pertencia a ela. Mas não para por aí. Tempos depois, a propriedade teve um outro dono que acabou falecendo também em pouco tempo. O castelinho acabou ficando abandonado. Foi a partir daí que a lenda começou. Foi um surto coletivo, gente. E começa o clássico, né? O tal de ouvir bandeira rangendo, ouvir choro, ver passando vulto na janela. Só que teve um período em que rolou assim, uma tentativa de invasão. Pessoas de situação de rua foram lá usar o espaço para se abrigar. Eles, assim, literalmente preferiram voltar para a rua do que dormir lá, porque estava saindo todo mundo assustado. Aí, beleza. Só por aí já, né? Tipo, você pode pensar, foi alguém que, né, aproveitou aí para dar um susto na galera aí, né, dos invasores e tal. Mas, tempos depois, o castelinho já tinha se tornado um centro cultural. Aí teve um espetáculo numa peça teatral no castelinho. E aí um dos integrantes do castelinho falou assim, peraí que eu vou no banheiro. Quando ele estava indo ao banheiro, ele encontrou com uma moçoila que estava usando uma roupa preta. Ele aí tentou puxar um papo, tentou aí puxar um chaveco, talvez, e disse que a garota foi meio snob, meio... Enfim, não deu muita confiança pra ele. Aí ele ficou meio bolado, ficou chateado, né? Provavelmente gastou a garota gata. Foi e falou pras pessoas, olha só, uma garota ali marrenta pra caramba. Aí o pessoal olhou assim, tipo, mas não tem ninguém ali, meu filho, não tem ninguém ali, camarada. Quem era?
Sim. A menina. Taram a pedra, né? Ó, já morreu uma garota aqui, hein? E pra completar, além desse povo que acha que vê alguma coisa por aí, teve um senhor, teve uma pessoa, um turista, que tava com a família aqui no Rio, viu o castelinho e pediu pro segurança, pra pessoa que tava ali tomando conta, pra ele entrar, pra ele ver como é que era por dentro e coisa e tal. E quando ele chegou lá dentro, ele também, assim, sentiu um clima meio estranho, sabe? Ele também, assim, tipo, meteu o pé assustado. Bom, mas aí, né, eu comecei o vídeo falando que uma mentira contada várias vezes torna-se verdade. Por que é que eu disse isso? É porque a família, de fato, existiu. Só que os pais não morreram num acidente de bonde. O pai morreu num determinado momento que não se sabe muito bem como foi. E a mãe morreu anos depois de outro problema, de outras causas. Eles eram muito ricos, eles tinham muitas posses, principalmente lá em Minas Gerais. E aí a menina, que eu esqueci o nome, e de fato Maria de Lourdes ficou órfã. Só que ela não era uma menor de idade, não era uma menina, não era uma criança, não era uma inocente que foi aprisionada pelo tio. Ela tinha 21 anos, mas ela acabou sendo apelidada de pobre menina rica, porque, como eu disse, a família tinha muitas posses, só que o pai dela colocou no testamento que ela não podia vender nenhuma propriedade. Não entendi por quê, gente. Sei lá, devia ter alguma coisa tipo, só quando ela casar, essas coisas aí da época antiga, né? Enfim, ela não podia vender. E aí, para sobreviver, né, ela começou a alugar esses imóveis, mas ela acabava assim, não vivendo no luxo que ela poderia viver, porque ela tinha que depender aí desse caraminguá que caía para ela. Ela manteve o castelinho do Flamengo, ela ficava se dividindo entre Minas e Rio. E assim, tipo, era rica de verdade. Em dias atuais, a fortuna dela seria equivalente a 500 milhões de reais. Se ela vendesse os imóveis dela. Ela viveu até os 45 anos, lá em Minas Gerais, que ela faleceu de hepatite. Aí, não se sabe, né? Se a alma dela voltou para poder assombrar o castelinho do Flamengo, ou se o povo assim só aproveitou o fato de que aquele lugar ali assim tem um que meio, né? Tem um negócio assim meio com cara de Halloween, daria um festão de Halloween ali. Sei que essa história foi replicada aos montes por aí. Eu ouvi várias vezes e até bem pouco tempo atrás eu não sabia desse fato aí de que a menina, na verdade, viveu até os 40 e tantos anos. Você já sentiu um arrepio quando passou por ali? Uma vez eu contei essa história pra minha tia, ela ficou toda arrepiada. Tem vontade de entrar no castelinho? Me conta nos comentários. Um beijo e tchau!